Shabbat Shalom a todos presentes aí nesse café da manhã, nesse Shabbat, com a família Rodrigues, compartilhando o café da manhã com os Rodrigues, a cada Shabbat, a cada dia, a cada semana. E, senhora Rejane, seu café da manhã, como que nos tem a nos falar sobre a Paraxá de hoje? Bom dia, Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, curta, comente, compartilhe. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva e nos ajude a fazer esse canal a dar mais um passo no crescimento dele. Muito obrigada. A porção da semana é a porção de Mishpatim. Mishpatim é a porção que vai falar sobre estatutos, deveres e a jurisprudência da Torá. E também vai estar implementando um princípio básico para a humanidade, que é bondade. Em hebraico, Hesed. Hesed, assim, a bondade, ela que você... aquela coisa que você já nasceu com ela, mas de acordo com a sua educação, com a cultura do seu país, você aos poucos é doutrinado a esquecer essa prática. Quando você é bondoso com as pessoas, é bondoso com você mesmo, o Eterno, ele volta toda a atenção dele para você. Então essa porção, ela vai instigar bastante a ideia de você dar, porque dar é melhor do que receber. Então quando você faz doações ao pobre, quando você faz doações a pessoas que estão realmente em necessidade, e você não cobra nada, você é visto e abençoado pelo Eterno. Essa porção fala também sobre questões de empréstimo, né? Não devemos cobrar juro. Isso não se aplica somente a judeus. Os judeus, quando eles emprestam, eles não cobram juros. Existem algumas coisas assim que, por exemplo, quando você empresta algo para algum pobre, uma coisa para uma pessoa pobre, isso está lá na lei, está na Torá. E o pobre não pode te devolver, te pagar, então você vai pegar alguma coisa de garantia. Vamos supor que o pobre só tenha o pijama para ele dormir, para ele se aquecer à noite. Ele dá essa garantia que ele vai te pagar, ele entrega na sua mão. E você aceita como garantia, mas tem um dever que você tem para com esse pobre, essa pessoa que você emprestou. Você não pode fazer ele passar frio à noite. Então, todos os dias, ao pôr do sol, o judeu ia lá, entregava a roupa para ele dormir, e no dia seguinte, na manhã seguinte, batia na porta, pegava a roupa, até que a pessoa conseguisse terminar o pagamento. Então, assim, as dívidas, elas são perdoadas ainda em alguns casos, elas podem, se você tiver condição de perdoar uma dívida, perdoe, mas se você não tiver como perdoar essa dívida, dê liberdade para que a pessoa fique em paz com aquela dívida que ela tem com você. Se ela te deve uma quantia significativa, então você deve parcelar para ajudar ela, né, que você sabe as condições dela. Como é que fala? Não explorar um lado dela que ela não tem o hábito de fazer uso. Então, tenha calma, tenha paciência, espere que ela um dia vai acertar essa dívida com você. Isso é um ato de bondade, né? Se a pessoa está devendo a você, você não deve constranger ela. Então, até evita ver essa pessoa, estar onde ela está, para que ela não se sinta constrangida. Isso sendo, no caso, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tenha a condição de te devolver aquela quantia que você emprestou. Isso faz parte do princípio de bondade. E ser bom vai também atingir você pessoalmente, porque você não deve se machucar, né? As pessoas que se autoflagelam, se cortam, se suicidam, essas pessoas mostram um lado que é perversidade. Então, se você é perverso com você mesmo, dificilmente você vai conseguir ser bondoso com pessoas que estão à sua volta. Comece a praticar pequenas bondades. Um mendigo te pediu dinheiro, se você não tiver o dinheiro, dê um bom dia para ele. Ô, meu querido, eu não tenho dinheiro, infelizmente, mas assim que eu tiver, eu passar por aqui, se você tiver, com certeza eu vou te dar um trocadinho, me perdoa. Assim, seja bom, seja atencioso. As pessoas são carentes de gentileza, então seja gentil. Basicamente, essa porção vai estar tratando sobre esse lado humano que a gente deixa passar despercebido. No mais, tenham uma boa vida, uma boa semana e Shavuot Tov. Até a próxima semana. Shavuot Tov, Rejane, muito obrigado pelos conselhos, as dicas. Senhor Yaron, como está esse café da manhã? Esse café da manhã está ótimo. E
Hoje eu vou ler para vocês uma frase aqui que eu li a semana passada, que essa aqui é diferente, que fala o seguinte: lute, acredite, conquiste, perca, deseje, espere, alcance, invada, caia, seja tudo o que quiser, mas acima de tudo, seja você sempre. E o que quer dizer com isso? Quer dizer que, tipo, seja você mesmo nos momentos da sua vida. Tipo, ou estudar para melhorar seu estado mental, ou algo do tipo. E é isso. Muito bom, senhor Yaron. Senhor Yaron, e o seu slogan? Uma boa vida, um bom Shabbat, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E dá o like. Nada, muito obrigado. Um shalom, uma ótima manhã. Senhor Atos Baruch. E aí, o que nos diz, o que nos fala? Bom dia, Shabbat Shalom a todos. Essa semana tá bem corrida pra mim, para estudos, trabalhos e tal. E hoje vamos falar sobre a questão de recompensa pra gente, da questão de a gente conseguir atingir um objetivo. Muita gente acha que por você atingir um objetivo, você já tá garantido. Já é o sucesso, já é aquele prazer máximo. Não, o prazer de verdade é todo o processo de estudo, seja do que você está fazendo para você alcançar aquele objetivo. Por exemplo, um cara que quer passar no vestibular de uma faculdade, que é muito difícil. Nisso que é difícil, ele vai ter que estudar pra caramba. Porém, nesse processo que ele estuda, ele vai perceber ao longo do tempo, o cérebro dele vai se acostumar que aquilo é mais prazeroso do que quando ele for aprovado ou não. Na questão de ser aprovado ou não, vai ser uma consequência do que ele praticou, entende? Isso é válido para qualquer coisa que você faça. Então, assim, muda seu cérebro, a sua mentalidade, que o desconforto, todo o processo difícil é mais prazeroso do que a recompensa que você vai atingir lá na frente. Isso que é o melhor, é a chave do sucesso. É o que muitos influenciadores falam, muitos neurocientistas falam, o que é comprovado. Se você sente muito mais prazer se dedicando àquilo do que esperar pela recompensa, você vai ser outra pessoa. Então muda a sua mentalidade, muda o cérebro humano, seu cérebro para isso, que vai ter sucesso para qualquer coisa. Enfim, Shabbat Shalom a todos e bom descanso. Muito obrigado aí, senhor Atos Baruch. Um Shabbat Shalom. E você, senhor Wesley Vinícius, esse sul, esse país, esse Brasil, como está você aí no sul? Me conte como foi o seu Shabbat. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Esdras, novamente, tomando meu café. E o dia de hoje é um dia quente, é um dia bem quente aqui no Rio Grande do Sul. Mas bom, vamos lá. Shabbat Shalom para todo mundo, né? Um ótimo dia por aí. E por aqui tá tudo bem tranquilo, né? Por enquanto tá indo bem, só tá nesse problema do calor, mas é porque é verão, é normal. E, bom, essa semana foi uma semana um tanto quanto bizarra, muito bizarra. Por quê? A gente teve praticamente o Bolsonaro sendo perseguido, né? O Jair Biruliro tá sendo perseguido na cara dura, né? É o que o pessoal fala. É impressionante o quão realmente o pessoal de esquerda não tem escrúpulo, vamos dizer assim. O Bolsonaro em 4 anos não conseguiu nem trocar o porteiro da Polícia Federal, enquanto o nosso querido Lula, ele já fez a Polícia Federal ficar totalmente adestrada a ele. É impressionante, é uma coisa impressionante. E a gente teve também um caso muito interessante essa semana, de um caso de jornalismo real, né? Nosso queridíssimo Carl Tucker, um jornalista americano, ele simplesmente foi entrevistar o Putin, numa entrevista muito boa. E assim, aquela entrevista, você vê como realmente o Putin é um líder, como ele não deixa ninguém pisar nele, sabe? É impressionante ver ele falando. Chega a ser impressionante, né? E, em geral, é isso, né? A minha semana foi bem tranquila, só foi muito cansativa, ainda mais com calor, mas, no geral, tá bem de boa. E é isso, gente. Um abraço, Shabbat Shalom pra todo mundo, beijos. Tchau, tchau. Obrigado pelas informações que você nos traz aí referente ao sul, à sua vida. Um ótimo Shabbat Shalom para você também. E vou falar agora com o senhor Edalmo. Já vou falar com vocês. Um bom dia para todos aí mais uma vez. E referente a Taná, né?
Taná, para quem está acompanhando agora, é de Malaquias até... Não, desculpa. É do livro de Josué até o livro de Malaquias. E aí estamos agora em Juízes, capítulo 3, que é a Taná de hoje. E a Taná de hoje, Juízes 3, fala sobre 5 tópicos principais dentro desse livro, dentro desse capítulo. E fala, ciclo recorrente. O que é um ciclo recorrente? Ele erra, ele se arrepende, pede perdão, é perdoado e volta a errar novamente. Então esse ciclo recorrente, Israel passou por isso. Então o que acontecia? Ele sofria a opressão, pecava, tinha consequência, depois da consequência ele pedia ajuda e era perdoado, e voltava a fazer isso. Várias e várias vezes Israel passou por essa situação. Creio que você, eu, nós passamos por algo similar, que erramos até acertar. É o chamado ciclo recorrente. Logo em seguida, aparece 2 juízes extraordinários nessa história, que é Eude e Débora. Pois é, uma mulher realmente fantástica como juíza. Ela aparece e é levantada a situação. Então, Eude e juíza. Logo depois, Deus promete, Deus permite a presença de estrangeiros na terra para ensinar o povo a lidar com a diferença e a tratar a diferença. E por fim, foi um período em que é colocado ensinada a arte da guerra. Então a arte da guerra, quando o Eterno vai ensinar para você, ele não pergunta se vai te colocar naquela situação. A situação que vai se apresentar é para treinar você a guerrear, a ser cauteloso nas decisões. Então a presença de inimigo na própria terra de Israel era para ensinar Israel a se defender, a ficar protegido. É similar, muitas vezes, quando você tem um problema de saúde e aí você recebe uma injeção, no caso eficaz, para tratar o seu organismo. Então são inimigos que são colocados, o seu corpo aprende a se defender, para quando ele é atacado, ele se defende automaticamente. Exatamente isso que aconteceu. Inimigos moravam na terra como estrangeiros em Israel, atacavam Israel, eles se defendiam, aprendiam a se defender, e quando eles realmente eram atacados, eles já sabiam a arte da guerra. E com isso, foi o 4º ponto, né? O 5º foi um período de transição. O período de transição desse Juízes capítulo 3 é a morte de Josué até a monarquia de Israel. Nesse período acontece a monarquia de Israel, quando nasce a monarquia de Israel. E por fim, a chave de ouro que fala aí que Juízes, o versículo principal é o versículo 19, que é o Juízes 3:19. Chegou um soldado, veio da região de Gigal e falou o seguinte para todo o povo de Israel. Então lá em Juízes capítulo 3, verso 19, fala o seguinte: porém ele mesmo voltou da imagem da escultura que estava de pé em Gigal e disse: tenho uma palavrinha secreta para você, para o rei. E ele perguntou: qual é a palavra secreta? Cala-te. Tipo, alguém chega perto de você, de longe, eu tenho algo secreto para te falar, que o Eterno mandou lhe dizer. E ele pergunta: qual é a palavra secreta? Cala-te. É importante em grandes decisões você ficar calado. Quando você se cala, você resolveu mais do que 70% dos problemas. E quando você fala, você criou 70% dos problemas. Então, começa a pensar no que está ao seu redor também. Não seria o momento ideal para se calar e esperar? Então, o livro de Juízes tem toda essa situação. Basicamente, ele fala sobre o ciclo recorrente, e pelo fato de ter ciclo recorrente, que é o fato de você pecar, pedir ajuda, ser perdoado e voltar a pecar, acaba levantando juízes sobre sua vida. Então, se você não quer que juízes sejam levantados na sua vida, evite os ciclos recorrentes. Se você erre somente uma vez, não 2 ou 3. A todos aí um ótimo Shabat, um bom café da manhã e um shalom para todos. Tchau!